deputado Botelho. Tô cheia de coisa aqui para especular dele, como diz o cuiabano. Jornal da CBN Cuiabá. 8h18. A gente recebe aqui mais uma vez na CBN Cuiabá, deputado estadual Eduardo Botelho, do União Brasil. Bom dia, deputado. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Tudo certo? Bom dia, Camila. Bom dia, Pandora. Bom dia a todos os cuiabanos, todos os matogrossenses. Que bom, vamos conversar um pouquinho aí, tem vários assuntos, né, muita coisa acontecendo ali na Assembleia Legislativa, tem também as conversas no ali... no país, exatamente, é muito abalo, aqui a gente não fica sem abalo para comentar aqui. É o que tem, né, Camila? Exatamente. Deputado, mas eu queria começar... detalhando aqui, aliás, pedindo para que o senhor detalhasse para a nossa audiência essa situação que a gente acompanhou mais especificamente na última semana, algumas andanças, vamos dizer assim, de alguns deputados aqui da Assembleia Legislativa para tratar da questão da concessão da energia elétrica aqui em Mato Grosso, né? O senhor é relator da comissão da Energisa, que discute a concessão. E como é que o senhor está avaliando, deputado, todo esse processo? Quais são os pontos mais sensíveis aí nesse debate? Estiveram em Brasília? Comenta-se ali a possibilidade de uma CPI, né, na Assembleia. O que está acontecendo nesse momento? Qual a insatisfação de vocês? Bom, Camila, a concessão, ela vence em 2028. E nós fomos procurar, para nós vermos quem tem... a concessão ela é regida por normas federais. Hoje, quem detém o poder de renovação é o Ministério das Minas e Energia. E a ANEEL, que faz as análises, mas o poder decisório mesmo é do Ministério. Uhum. Pois bem, agora nós fomos lá e nós ficamos surpresos. Quando nós chegamos lá, eles disseram que já estavam em fase final. Sendo que nem o povo daqui sabia, que nem os deputados sabiam, nem os prefeitos, não houve uma conversa com o povo, com a população, com os políticos que representam o anseio da população, que vê o que está acontecendo aqui no Estado. Isso, para nós, deixou a gente estarrecido. E nós fizemos um pedido para o ministro. Senhor, aguarda, porque nós não somos contra a renovação, mas precisa ter melhorias. Não dá para continuar do jeito que está. Nós temos a energia mais cara do país. Nossa, é a segunda energia mais cara do país. Com exceção do Rio de Janeiro, onde tem uma energia cara por conta das favelas que não paga e que depois esse custo é distribuído para todo mundo. É o nosso. E por que nós temos essa energia mais cara e não temos uma qualidade, não temos o direito de ser ouvido? Isso é sem lógica. Uma concessão para renovar por 30 anos sem ouvir a população é algo realmente estranho até. Mas como é que funciona, deputada? Até para o pessoal poder entender, ela é prorrogada automaticamente? Não, ela não é automática. Ela pode ser prorrogada caso haja interesse público. E esse interesse público tem que partir também do debate de Mato Grosso. Tem que partir. Então, como nós dissemos para o ministro, nós não somos contra a renovação, mas nós queremos alguma melhoria, nós queremos ser ouvidos, a população aqui precisa haver alguma melhoria, precisa haver uma melhoria no atendimento da população, precisa haver um relacionamento melhor. Então, é isso que nós queremos. E daí ele disse que iria aguardar até dezembro, mas pelo que eu vi lá, o ministro está com uma pressa de renovar que não dá para entender. Então, nós temos que realmente discutir aqui, conversar aqui. Para você ter uma ideia, ninguém foi procurado, nem pela Energisa, por um diretor da Energisa, para dizer lá na Assembleia, olha, nós vamos renovar o contrato, o que vocês estão sentindo disso, o que vocês estão vendo aí que nós podemos melhorar nessa relação nossa. Nada disso, nada foi conversado, nada. Porque estão querendo fazer a toque de caixa, estão querendo fazer sem ouvir a população. E isso nós não vamos aceitar. O povo não pode aceitar isso, pagar a energia que tem que ser corrigido. O dobro da inflação e um atendimento ruim. Não dá para nós aceitarmos continuar dessa forma. E essas melhorias, deputado, só para entender, elas aconteceriam dentro desse novo contrato de concessão? São pontos que vocês querem ajustar? Nós queremos ajustar pontos que sejam colocados, como a questão do atendimento, na melhoria do atendimento da população.
como uma relação melhor. Por exemplo, só para dizer para vocês, nem os prestadores de serviço não são mais daqui. Eles trazem tudo gente lá do Nordeste, não sei aonde, põe tudo aqui, faz o serviço. Não tá nem aí pro povo de Mato Grosso. Não está havendo a geração de Não, nada. É só renda, lucro. Então não dá para nós aceitar essa continuação. É isso que eu quero que seja mudado isso. O povo daqui tem que ser ouvido. Nós somos o quê? Somos só para dar lucro? Então é essa a briga minha e é isso que nós queremos. Quiser renove, tudo bem que renove, mas que ouça a população, que coloque cláusulas, que dê mais autonomia, não pode repetir as mesmas cláusulas. As cláusulas que estão lá são antigas, né? São 30 anos mudou demais a realidade, né? Foram as primeiras privatizações que foram feitas, o sistema foi ruim, não visava o consumidor, não visava a questão tarifária, e era simplesmente, tem dois índices praticamente que eles têm que atender, DEC e FEC, que é a duração equivalente de interrupção e a frequência, que vê no total, mas não vê alguns grupos que ficam aí meses, não vê alguns grupos que ficam esperando aí a pedido de ligação e não tem. Então, essas coisas que nós queremos que seja visto. É só isso. E que conversa com quem está lá na frente, respondendo e ouvindo a reclamação da população, que são os políticos, são os vereadores, os prefeitos, os deputados, e a população mesmo, através de audiência pública. Perfeito. É Pedro isso, Panocchi, 8h24. Não sei se você tem mais alguma dúvida em relação a esse tema. Só rapidinho, deputado, diante de tudo que foi colocado aí, dos senhores lá junto à Anael, conversaram com o ministro, né? Você colocou aqui esses pontos que são sensíveis. Esse debate deve ocorrer quando? O que vai ser possível a partir desse momento a Assembleia fazer? Chamar o pessoal da Energisa para conversar? O senhor como relator, qual que é o próximo passo agora, efetivamente? Sim, nós vamos chamar. Nós já tivemos com a ANEEL, nós já marcamos um dia, inclusive, para o diretor da ANEEL vir aqui, fazer uma explicação, fazer uma audiência pública, fazer uma colocação de por que eles estão renovando, o que foi atendido e o que é possível mudar. Essas mudanças nós temos que levar para o Ministério da Minas e Energia. Eles que têm que colocar essas cláusulas, discutir e colocar nos contratos. Então, não é essa discussão que nós vamos fazer agora. Se vão atender, eu não sei se vai atender, mas pelo menos nós vamos brigar para que atenda. E com relação a essa possibilidade de CPI, deputado, é algo de fato que passa pelo radar da Assembleia? Isso atrapalharia essa discussão nesse momento? Qual que é a avaliação do senhor? É possível ter a CPI, mas eu não vejo que a CPI irá produzir um resultado muito grande em cima disso. Eu acho que agora é nós montarmos essa comissão, irmos para a discussão, irmos para a luta, brigarmos para que seja colocado algumas cláusulas que beneficiem a população. É isso. Muito bem, 8h26, deputado. Ainda temos uns minutinhos ali antes da nossa primeira pausa para o repórter CBN. Agora eu já quero mudar um pouquinho nossa pauta aqui, Pedro, falar das movimentações políticas. É bastante. Tem que aproveitar, E já tem ouvinte também participando, já a gente traz aqui essas participações. Mas queria questionar o senhor com relação a essas movimentações políticas aí. A gente está acompanhando, né, essa possibilidade de o vice-governador Otaviano Pivetta ir para o PL, aproximando o partido aí do grupo do governador Mauro Mendes, né? Caso isso se confirme, o senhor acredita que essa união ela vai fortalecer ou vai enfraquecer a base governista do Mauro? Mas eu nunca vi essa conversa, Camila. Eu nunca vi essa conversa no meio político partidário. Nossa, nunca ouvi. Nunca ouvi ninguém dizer, nunca vi o Mauro dizer, nunca vi o Pivetta dizer, nunca vi ninguém dizer que está querendo se unir com o PL. Nunca ouvi isso, que o Otaviano estaria migrando para o PL. Unir tudo bem, pode ter apoio lá na frente, mas que ele estaria migrando para o PL, primeiro que eu não acho legal isso. Eu acho que aí seria querer um oportunismo, querer mostrar o que não é por aí. Ele nunca foi PL radical, o PL é um partido mais radical bolsonarista. Não é o Pivetta. O perfil dele. Ele querer mostrar isso agora não vai colar, né? Aí não, aí eu acho que aí não cabe. Agora, se o PL e alguns partidos, como o Abílio disse, que ele vai apoiar o Pivetta, que ele vai apoiar o Mauro, beleza, ele pode apoiar. Agora, isso daí não tem nada a ver
com apoio do partido a candidatos do PL. O PL deve ter os candidatos, o União Brasil e o PP deve ter seus candidatos. E ainda está em discussão, inclusive, eu tenho ser falado, eu falei o nome do Piveta, mas nós temos também o Jaime Campos. Lá no PL eles têm o Hélito, se eles já socaram o pé no Hélito lá, a Bíblia, é problema dele. Não é problema nosso, esse é um problema dele. Se ele não quer, é problema dele. Nós temos o grupo nosso aqui, nós temos nossos candidatos. E aqui nesse grupo tem Piveta, tem Jaime Campos, tem um grupo aí que possa caminhar. E eles vão apoiar? Beleza, ótimo para nós, que eles que venham apoiar. Tem, inclusive, um questionamento, Pedro, do Elilton Almeida. Não sei se dá tempo para reproduzir antes do repórter. Você acha que dá? Ele tá curioso, tá falando que o deputado foi traído por essa galera e ele não tá entendendo por que o deputado tá defendendo a candidatura. Vamos colocar aí as palavras do ouvinte para que o deputado possa respondê-lo, por favor? Bom dia, Camila. Bom dia, deputado Eduardo Botelho. O deputado Eduardo Botelho precisa ser estudado, né? Porque saiu no Media News que ele estava defendendo a candidatura a governo do vice Piveta a governo. Ele foi traído, foi claramente, até as pessoas que estavam bandeirando na rua percebeu o tamanho da traição que foi o grupo do Mauro. Nós sabemos que ele não pertence a esse grupo. Ele está no União Brasil... e ele pertence ao grupo, né, dos Campos, isso é claro, né? A amizade a gente percebe que ele nunca está junto com o Mauro Mendes, mas mesmo assim, ele persiste em ficar no União Brasil, ele persiste em apoiar o Otaviano Piveta, sabendo que o Otaviano Piveta pertence a outro tipo de grupo. Sinceramente, nós daqui de baixo, né, como falam do baixo clero, não conseguimos entender o que Eduardo Botelho tem na cabeça, pode ter levado uma puta de uma rasteira dos companheiros dele do União Brasil, né? Fábio Garcia, Mauro Mendes e outros deputados aí que fingiram ter apoiado ele a prefeito. Um abraço para vocês. O ouvinte querendo polêmica, às 8h30 da manhã. Mas eu agradeço toda a fala dele. Eu quero dizer para ele o seguinte, Botelho, eu sou de grupo. Eu sou jaimista, por exemplo. Se o Jaime for o candidato e colocar o nome dele e vir a público realmente fazer um enfrentamento, eu vou ser o candidato, eu defendo o nome dele. Eu disse isso ontem para o Júlio Campos, inclusive, depois dessa entrevista do Media News. Eu defendo o nome dele. Agora, ele também precisa vir e dizer, eu vou colocar meu nome como eu fiz. Quando eu queria ser candidato a prefeito, Camila, teve várias reuniões com o Mauro que eu dizia, não, senhor, eu sou o candidato. Então, eu acho que o Jaime também, se ele terá o apoio desse grupo, pelo menos o meu ele terá, para qualquer cargo que ele disputar, para senador, para governador, eu tenho essa gratidão com ele, a minha vida toda política foi ligada a ele, não vejo problema nenhum. Agora, ele não fez essa colocação, ele tem que fazer essa colocação. Para mim, pelo que ele está caminhando, ele está se contentando em ser candidato ao Senado, e foi ótimo senador, foi o senador que mais deu resultado para os prefeitos. Isso não é eu que falo, não, pode conversar com todos os prefeitos, com os vereadores, quem que mais atende é Jaime Campos. Então, agora, se ele quiser vir, ele terá nosso apoio. Agora, entre apoiar o Otaviano Piveta, que é do nosso grupo, e apoiar um outro que é do outro grupo, eu fico apoiando esse grupo, que, embora traído, mas está dando resultado para o estado de Mato Grosso. Nós melhoramos a saúde, melhoramos a segurança, melhoramos a infraestrutura. Então eu prefiro ficar dentro desse grupo e eu não vou me aventurar procurando grupos aí e nem traindo companheiro. Não é porque eu fui traído que eu vou usar a mesma régua. Eu não largo companheiro, não traio companheiro. E se o Jaime for candidato, eu sou Jaime. Se o Jaime não for candidato, eu vou apoiar alguém do grupo, se for o Otaviano Piveta. Eu vou ficar com o Otaviano Piveta, ainda que alguns digam que ele me traiu, que eu prefiro o resultado para o estado de Mato Grosso.
8h33, a gente precisa fazer uma pausa, deputado. Dar um alô para todo mundo que está conectado também lá no YouTube. Tem uma legião de fãs do deputado Eduardo Botelho. Muita gente mandando um alô, parabenizando pelo trabalho. Muita gente observando também essas questões com relação à Energisa, que a gente falou um pouquinho mais cedo. Não vou conseguir citar o nome de todo mundo, mas muito obrigada pela companhia. Obrigada por ficarem aqui sintonizados com a nossa programação. Aqui no nosso WhatsApp também bastante mensagens. Daqui a pouquinho a gente traz mais participações. Mas Pedro Panoc, quer voltar por aí? 8h39, fica à vontade, meu amigo. Obrigado, Camila. Deputado, gostaria de falar com o senhor nesse momento sobre a PEC da blindagem, né? Inclusive, mencionar aqui uma declaração que o senhor deu ao Globo. O senhor disse que o texto precisa de ajuste, retirando ali a proteção para crimes como homicídio, pedofilia, estupro, mas que considera interessante, por exemplo, garantir maior liberdade parlamentar. Você poderia detalhar seu posicionamento? Houve até depois ali uma situação, não sei se a comunicação, houve uma falha que a Assembleia adotaria também essa PEC por aqui. Gostaria que o senhor explanasse a respeito desse assunto. Pedro, eu vejo o seguinte, a PEC, como ela foi colocada, ela é nata e morta, ela já nasceu morta, porque aquele jeito que colocaram lá, colocando todos os crimes e colocando ainda a votação secreta. Eu acho que aí ela enterrou. Porque vai ser enterrada essa semana. Para mim, o assunto está consumado, que ela vai ser enterrada depois desse movimento de ontem. Por que eles erraram, na minha opinião? Porque eles colocaram todos os crimes. A proteção é para exercer o mandato, é proteção sobre a fala dele na tribuna, é proteção sobre o direito que ele tem de acusar, de falar inclusive o erro do Supremo, alguma coisa assim, sem ser processado, Aí sim, eu concordo. Agora, do jeito que fizeram, dando uma amplitude geral, criando uma casta de pessoas que estão acima de tudo, que, por exemplo, se ele comete um crime, o Senado ou a Câmara ou a Assembleia, sei lá, não permite, ele não pode ser processado. Isso não existe, né? Então, ao meu ver, esse exagero matou a PEC e a PEC vai ser enterrada. Agora, eu só quero fazer uma colocação. Olha, há muito tempo, cedo de manhã eu assisto CBN, CNN, Globo News, e há muito tempo, Camila, eu não via aqueles apresentadores da Globo tão felizes igual eu vi hoje. Por quê? Porque engrupiram todo mundo e aí, nesse ponto, eu acho que deram de goleada em cima dos bolsonaristas. Porque eles englobaram essa questão da PEC com a anistia, levou o povo para a rua. Aí eu vi a Mônica Valdevô dizendo hoje, como é bom nós vermos Chico, Caetano na rua novamente. Porque realmente engrupiu tudo e levou o povo para a rua e com tudo que foi feito ontem, ao meu ver, não só está enterrando a PEC da blindagem, mas também da anistia. E, deputado, ainda com relação a esse assunto, a gente acompanhou também algumas pessoas ligadas mais especificamente à área da segurança pública, mas também vimos alguns posicionamentos do procurador Dr. Domingos Sábio, por exemplo, apontando no sentido de que passando, né, essa PEC nesses moldes, ou ainda que com algumas alterações, vai ser um caminho para que as facções criminosas, né, busquem cada vez mais assentos nessas casas legislativas. A gente vive um problema, né, embora tenhamos avanços aqui na segurança pública, mas é um problema que assola o país inteiro, né? Isso não é muito... Não podemos ver com muito temor, deputado, esse cenário, porque é o primeiro passo, né? Eles conseguem assentos nessas casas e depois caberá a eles eventuais mudanças na legislação, né? Não pode ser um efeito muito danoso ainda que a longo prazo? Sim, eu acho, ainda que eu não concorde com muita coisa que o procurador Domingos Sábio fale, essa é uma das falas dele que eu concordo plenamente. Uhum. Porque realmente você iria criar lá uma oportunidade de entrar gente ali de facções e depois ele não ia ser processado, porque eles iam fazer pressão em cima dos outros deputados, ia ter problema. Então, com certeza, criaria sim um caminho para que possa haver interesse das facções. Então, eu acho que, por isso que eu disse, não dá
para ter esses crimes juntos. Se fosse só proteção, em cima da fala, em cima do exercício do mandato do parlamentar, eu concordo. Mas fora isso, esquece. Então, enterraram com esse exagero, enterrou esse assunto, para mim, assunto encerrado, porque vai ser morto. Essa semana o Senado vai enterrá-la. E só para aproveitar, Panó, que a gente está nessa pauta aí mais nacional, daqui a pouquinho eu ainda quero falar aqui sobre a capital, mas com relação à condenação, deputado, do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, pelo STF, o senhor considera que foi um julgamento justo, uma pena adequada, e o impacto disso também para as candidaturas aqui em Mato Grosso? Eu vejo o seguinte, duas coisas. Tem política que não gosta de falar muito, que não fala nada com nada, e eu falo tudo que eu penso. O que eu penso e o que eu falo aqui. Então vai falando aí, que eu quero matérias. Eu acho o seguinte, as penas que foram dadas para aquelas pessoas do 8 de janeiro foram exageradas. Você vê gente que mata pessoas aí, recebe 12 anos, 8 anos. Aquelas pessoas que estavam lá, muitos ali não sabem nem o que ele estava fazendo lá. E aí dá pena de 16 anos para aquelas pessoas, 14, 18. São penas exageradas. Eu acho que o Congresso tem sim que agir nesse sentido e reduzir ou dar anistia total para essas pessoas. Em relação ao presidente Bolsonaro, que houve o planejamento do golpe, houve mesmo, está claro que houve. Agora, também que a pena dele também foi exagerada. Não houve nenhuma movimentação de tropa, não houve nenhum tanque na rua, não houve um tiro, não houve um quartel que se colocou de prontidão. Então, não tinha necessidade de dar uma pena tão dura como foi dado não só para Bolsonaro, mas para todos os generais. Esse é o meu ponto de vista. Houve exagero, houve uma punição muito grande, que eu acho desnecessária, há 27 anos, sendo que não teve nada, não se concretizou nada, não teve nenhum exército para falar assim, aquele lá estão de prontidão, o quartel, não teve nada disso, nada. Então, não dá para a gente concordar que foi uma pena justa. Não foi exagero. 8h46, deputado Eduardo Botelho é nosso convidado dessa manhã. Pedro Panó, fica à vontade. Deputado, o senhor foi candidato a prefeito, depois até perguntado sobre a avaliação do governo Abílio. Em um determinado momento você falou que ele tinha pegado um problemão, aquilo também que o senhor também falava em campanha. Já passado esse tempo, como é que o senhor avalia a gestão nesse momento do prefeito Abílio? Em sua opinião, quais áreas precisam de maior atenção, melhorias, no contexto geral? Qual a sua avaliação da administração do prefeito até aqui? Bom, eu diria o seguinte, o Abílio, eu vou fazer uma avaliação ainda não muito crítica em relação à gestão dele, porque realmente precisa mesmo de tempo, são 9 meses, e a prefeitura realmente estava numa situação mesmo complicada. Agora, aumentou muito a arrecadação esse ano, viu? A arrecadação aumentou muito. Nós vamos, a partir do ano que vem, cobrar deles as promessas que ele fez de campanha, isso nós vamos cobrar duramente. Mas, nesse momento, ainda precisamos dar uma certa trégua para ele. Eu quero ver as obras. Ele prometeu asfaltar 100% dos bairros de Cuiabá. Ele prometeu fazer as grandes obras. Ele prometeu resolver o centro de Cuiabá. Ele prometeu colocar a guarda municipal, porque ele copiou dos meus programas. Ele prometeu assumir a Santa Casa, porque estava no meu programa. E então eu estou cobrando dele hoje também essas soluções. Cadê a responsabilidade em relação à Santa Casa? Agora ele quer jogar só para o governador Mauro Mendes. Mauro que assume. Não, senhor. Estava na sua proposta, então tem que assumir. Mas em relação a todas essas questões administrativas, nós vamos dar uma trégua para ele. Agora, há de se destacar já, Pedro, que o Abílio vem fazendo a mesma política velha, que ele falou que ia mudar, não mudou nada. Ele disse que queria uma Câmara ativa, que queria vereadores fiscalizando, denunciando. E hoje o que ele faz? Massacrar, condenar veementemente aqueles vereadores que fazem qualquer fala em relação à administração dele. Inclusive dizer, olha, nunca mais vai ser eleito. Sabe por que ele fala isso? Porque ele se acha o cara.
Você está falando contra o Abílio, então nunca mais você vai ser eleito vereador. Porque ele se acha o cara. Olha o decreto que ele fez. Um decreto proibindo a vice, os secretários, de falar em nome da prefeitura. Ou aí ele disse para tentar justificar, não, é porque eu não quero que eles vão falar com a esquerda. Então coloque no decreto, não estão proibidos de falar com a esquerda, mas isso não está no decreto, está proibido de falar com qualquer um em nome da prefeitura. Você vai conversar, eu tenho recebido pessoas da prefeitura no meu gabinete, eles ficam com medo. Não, deputado, eu quero que você arrume recurso para mim, mas pelo amor de Deus, não posso tirar foto, não posso aparecer, porque senão o prefeito Abílio já demite a gente, ele é muito... Quer dizer, esse é o cara que está se tocando, que se ele acha o quê? Que ele é o quê? Ele é prefeito. E sabe o que eu fico mais admirado de ver? É uma pessoa nascido no meio cristão, que conhece a palavra de Deus, que sabe que lá em Eclesiastes está dizendo que uma das piores desgraças do ser humano é a vaidade. É o que mais acaba com o homem, é a vaidade. E a vaidade dele está se sobressaindo e está visível na cara de todo mundo. Aí estão vendo o tanto que ele é vaidoso e ele quer o poder para ele, quer ser o centro do Estado, centro da prefeitura, e daqui um dia, quem sabe, centro do Brasil. Deputado, ainda com relação a essa situação, esse decreto causou muita polêmica, né? E eu me recordo algumas situações, principalmente ali nos debates, na construção até da própria chapa, que o prefeito chegou a mencionar algumas vezes que não queria uma vice decorativa. Na última semana, quando esse decreto veio à tona, também surgiram alguns comentários ali nos bastidores que o decreto também teria sido causado por uma certa ciumeira do prefeito em relação àquela ação conduzida pela delegada doutora Juliana Palhares, que fez ali uma fiscalização, né, num canil clandestino. Isso acabou viralizando nas redes sociais e isso também teria despertado um certo ciúme, né? Isso que a gente escuta falar. O senhor tem também essa mesma impressão de que tem uma certa ciumeira ali e que ele estaria tentando, talvez, também tirar o poder de algumas mulheres que fazem parte da gestão? Mas, olha, ele tem essa característica, mas eu diria para você que é geral. Ele tira o poder das mulheres. Ele dizia, inclusive, que ele não queria uma vice decorativa, ele queria uma vice ativa. Na primeira eleição que o Abílio disputou, que foi ele e o Velaton, um dia o Velaton chegou e falou para mim assim, Botelho, nós dois ganhando a eleição, nós vamos ficar na mesma sala, eu e Abílio, nós vamos... Eu falei, agora onde, cara, que você acredita nisso? Eu vou sair pro muro lá dentro primeiro, com o cuiabano dele, vou sair pro muro lá dentro, esquece isso aí. Esse cara não vai deixar nem eu entrar na sala dele. Então, essa é a característica do prefeito, não adianta. 8h52, Pedro Panock, quase caminhando para a reta final. O pessoal tá brigando aqui comigo nos comentários, porque todo mundo tá querendo fazer um monte de perguntas, mas fica à vontade para seguir aí. Daqui a pouquinho eu vou separar aqui alguns trechos dos nossos ouvintes. Pedro. Perfeito. Só quero voltar um pouquinho ali, deputado, falando ainda sobre a questão política. Na sua visão, qual será o maior legado do governador Mauro Mendes ao fim do mandato dele? Olha, foi fazer essa transformação. Eu não diria do Mauro, do grupo do Mauro, porque sem Assembleia nada seria feito, nada. Porque o pessoal costuma só colocar Mauro. Mauro foi o maestro, que teve à frente, que teve coragem de mandar para a Assembleia, mas quem fez os enfrentamentos, que fez as mudanças ali, tudinho, a melhoria nos projetos, foi a Assembleia Legislativa. Então é um grupo, é um conjunto. E essa gestão que está passando, que foi liderada por Mauro Mendes, vai deixar o grande legado de ter colocado o Estado novamente no rumo do progresso. Por que estava? O que vinha acontecendo com o Estado? O Estado vinha crescendo assustadoramente, a produção, o agronegócio, vinha explodindo, crescendo a mais de 30% ao ano, e a arrecadação do Estado vinha crescendo 5%, 6%, chegava no máximo de 10%. Então o Estado estava ficando para trás, não conseguindo acompanhar o crescimento econômico do Estado. E o Mauro encaminhou para a Assembleia as grandes mudanças que precisavam. Revisão dos incentivos, revisão da forma de cobrança com o ICMS, projetos polêmicos, mas que eram necessários, em relação, inclusive, à questão criamos a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual,
Então, são várias situações em que vai ficar, sim, esse legado. Um legado de ter colocado o Estado novamente fazendo o seu papel, que é de fazer educação, fazer segurança, fazer infraestrutura para o Estado de Mato Grosso. Aproveitando, deputado, que o Pedro citou aí também, né, o governador Mauro Mendes, e voltando mais uma vez a tratar do processo eleitoral do próximo ano, o governador caminha, né, para uma disputa ao Senado, há a possibilidade, como o senhor falou também, do senador Jaime Campos disputar uma reeleição, mas aí nesse cenário também tem uma pessoa que é muito próxima do senhor, né, amiga do senhor, que é a deputada Janaína Riva, que deve também partir para uma disputa ao Senado. Como é que ficaria aí o deputado Eduardo Botelho nesse cenário? Vai ficar sentido, caso não possa apoiar a Janaína? Como é que o senhor está tratando essa coisa toda? Vou ficar com o coração muito dividido, evidentemente. Porque Janaína, ela é uma pessoa que esteve conosco, está junto conosco na Assembleia, ela tem todas as condições. Eu digo, a Janaína pode ser o que ela quiser, senadora, governadora, ela tem capacidade para isso, ela tem perfil para isso, ela é articuladora, ela fala bem, ela entende rapidamente todos os processos, tudo que você conversa com ela, rapidamente ela entende, ela é muito inteligente. Então eu vejo ela com essa capacidade. Agora, eu tenho um grupo aqui. Esse grupo nosso, sendo Jaime Campos e Mauro Mendes, evidentemente que eu vou ficar aqui com esse grupo. Eu não vou fazer esse papel de, eu vou apoiar fulano do lado de lá, ciclano do lado de cá. Não, senhor. Meu grupo é esse. Eu vou manter-me aqui junto. Quem está largando o candidato não sou eu, não. Eu estou, não estou fazendo trairagem. Eu estou mantendo o grupo. E o candidato nosso, se Jaime Campos for candidato e Mauro Mendes for candidato, evidentemente que eu vou apoiar os dois. Agora, se Jaime não for candidato e tiver essa colocação aí de, vai ter Mauro Medeiros, eu não vou apoiar Medeiros, nunca. Eu vou apoiar Janaína, que é muito melhor, que é muito... melhor que Medeiros. Então, essa é a minha posição, e a minha posição é clara. Eu não sei fazer meio termo. Se tem uma coisa que eu sei, às vezes até um erro da gente, na política a gente perde muito por isso, é ser sincero. Eu falo aquilo que eu penso e que eu vou fazer mesmo, é isso aí. Eu já falei para a Janaína, ela sabe da minha posição. Então, eu não tenho essa... agora, lógico que eu, com o coração cortado, porque... Eu adoro ela, eu amo ela, eu tenho uma admiração muito grande, mas se o candidato aqui for Mauro e Jaime, evidentemente que eu vou apoiar Mauro e Jaime. Eu não vou fazer o papel que o outro aí está fazendo. Eu vou apoiar um daqui, outro de lá, já estamos socando o pé. Igual eu falei, quem está socando o pé na bunda do Hélio não sou eu. Quem que é, deputado? O Abílio já disse que ele não apoia a Abílio, que ele apoia o Hélio, que ele apoia a Piveta. Então, eu estou mantendo o grupo. Então, não é eu que estou sendo traíra. Eu estou mantendo o grupo. E eu disse, se o Jaime for candidato, eu sou jaimista, eu vou apoiar o Jaime. O Matheus Araújo está passando aqui nessa reta final, o tempo está correndo contra a gente, mas ele está perguntando assim, deputado, bom dia, Camila, Pedro, deputado, gostaria de saber se o deputado Botelho tem vontade de ser candidato para prefeito novamente. Mandou um abraço, parabenizou pelo trabalho do senhor. Não tenho mais. Eu já fui candidato, fiz tudo possível para ser o prefeito de Cuiabá, tudo. Andei as ruas, levei meu nome, abandonei, inclusive, a direção da Assembleia, porque eu podia ainda estar na direção da Assembleia. Abandonei projetos de todo tipo, de TCE, de tudo, para me ficar e ser candidato a prefeito de Cuiabá. Agora, eu não tenho mais, já fiz esse papel, já coloquei meu nome, eu acho que foi uma campanha brilhante, porque... Uma campanha de sucesso, nós tivemos 27,7% dos votos, quase 28% dos votos. Então é muito voto. Eu só tenho que agradecer ter essa oportunidade de ter participado, mas eu vou ser deputado, eu vou colocar meu nome aí para disputar as eleições municipais, as eleições estaduais de deputado e continuar na Assembleia, esse é o meu desejo. Todo mundo comenta, deputado, que depois daquela eleição o senhor ficou muito triste, muito baqueado, né? Claro, não era o resultado que esperava, as pesquisas, né? Teve toda aquela polêmica, né? Que surpreenderam. Qual que foi o sentimento do senhor passado aquela disputa? Camila, eu vou dizer para você o seguinte, quando você perde uma eleição daquele tamanho, tem gente que fica intocado um mês, não sai de dentro de casa. Tem gente que diz as histórias aí que ficou até embaixo da cama. Não sei quem que é.
que perdeu a eleição. Eu voltei a trabalhar no outro dia. Triste, sim, triste, mas cabeça erguida, pronto para ir à luta, pronto para continuar trabalhando, sem acusar ninguém. Eu não acusei ninguém, você não viu eu ir falando, fulano me traiu. Não, perdemos, gente, agora vamos reorganizar, vamos para outras lutas, para outros desafios, a vida continua, a democracia é isso. Perdeu, continua, vai trabalhar e pronto, não é perder a eleição outro dia, começar a xingar, começar a derrubar, falar que a urna eletrônica que me derrubou, não tem nada disso. Perdeu, fui eu mesmo que perdi e não tem nada a ver com urna eletrônica, porra nenhuma. Desculpa. Deputado, é 9h em ponto. Pra gente se despedir com tranquilidade, vamos fazer uma pausa, Pedro? Pode ser? Pro repórter CBN? Dá tempo? Então dá tempo para o senhor se despedir. Vamos combinar de vir outras vezes, conversar um pouco mais com a nossa audiência, mas a gente tem uma entrevista também daqui a pouquinho marcada, só pra gente respeitar o horário de todo mundo. Mas foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Camila, muito obrigado mais uma vez de vocês aqui da CBN. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui, Pedro, toda a equipe aqui. Beto 2-1, toda a equipe aqui da CBN faz um trabalho brilhante. Eu quero só colocar uma coisa, nós vamos continuar trabalhando, nós estamos fazendo um trabalho de regularização fundiária brilhante. Nunca se entregou tantas escrituras em Cuiabá, Várzea Grande, no estado de Mato Grosso, igual nós estamos entregando. Nós resolvemos problemas aqui, estamos entregando. Está no cartório escritura do Alvorada, do Santa Isabel, da Guia, de toda a região. Várzea Grande, nós estamos lá com mais de 12 mil escrituras no cartório, todas prontas para ser entregue. Aliás, eu quero fazer cumprimentar aqui a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, que nos procurou, está trabalhando junto conosco, inclusive nessa questão de regularização fundiária. Me chamou lá, vamos trabalhar junto. Diferente do prefeito aqui de Cuiabá, que está fechado as portas para a gente. É complicado trabalhar aqui. Ele inclusive está se apossando das entregas que nós estamos fazendo de regularização aí, mas não tem problema. O importante é que está entregando para a população. Então esse é o trabalho que eu quero continuar fazendo na Assembleia Legislativa. Fortalecendo a agricultura familiar, defendendo aquelas pessoas que precisam realmente do governo, que precisam de uma estrutura, que precisam de um governo que dê uma saúde de qualidade, que dê uma escola, que dê uma creche para eles. É isso que eu vou continuar fazendo na Assembleia, enquanto Deus me der vida, me der saúde e me der mandato. Um abraço, Deus abençoe a todos aí, uma semana aí abençoada. E desculpe aí se nós falamos e desagradamos algumas pessoas, mas eu estou falando o real, o que eu penso. Obrigada, deputado. Obrigada, Gabi. Obrigada a toda a equipe que nos fazem companhia aqui hoje. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho, já já a gente está de volta.